Eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora já grande, reluz a vitória e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Soa como trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa e os santos vestidos de luz relembram da cruz no plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus
assim seja! Olá, graça e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro dia deste grande propósito em orações, combatendo a ansiedade. Estamos no módulo 10, com o tema principal, a derrota de Golias. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, que há de nos edificar para que possamos derrotar este Golias que vem anos e anos destruindo a nossa vida. É provável que você tenha algum gigante na sua vida que esteja aprisionando e intimidando você e roubando sua alegria. Adversários como o medo, a rejeição, a comodidade, a raiva e os vícios assumem o controle e, quando menos espera, fazem morada em seu coração. Neste propósito de 7 dias, vamos analisar atentamente a história de Davi e Golias para nos mostrar como esses gigantes podem ser derrotados. Ao focarmos no tamanho do nosso Deus e na altura dos nossos gigantes, e ao caminharmos na vitória já conquistada por Jesus. E hoje, no terceiro dia, eu trago o tema, a derrota da rejeição. Davi era apenas um adolescente quando chegou no campo de batalha entre os israelitas e os filisteus. Ele não era membro do exército e estava apenas levando suprimentos para os irmãos. Quando chegou ao acampamento, ele ouviu a provocação de Golias e perguntou quem iria derrotá-lo. Porém, seu irmão não gostou do seu interesse. Observe o texto. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. A resposta não nos surpreende se conhecermos o resto da história. Em 1 Samuel, capítulo 16, aprendemos que, quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel, Jessé enviou seu primogênito, Eliabe, para ser ungido, o maior, o mais velho e o mais forte dos irmãos, e certamente seria o novo rei. Mas Deus disse: não, ele não. Naturalmente, Eliabe se sentiu desprezado, pois o sistema tradicional parecia estar invertido. Não foi ele o escolhido como rei, mas sim o seu irmão mais velho, o garoto que nem estava escalado. Eliabe se sentiu rejeitado, e as pessoas rejeitadas acabam rejeitando os outros. Nenhum de nós gosta de se sentir que não é bom, inteligente ou querido o suficiente. As opiniões dos outros são importantes para nós, por mais que queiramos que não seja assim. Uma palavra de desprezo, mesmo algo pequeno, sem a intenção de nos ferir, pode nos atingir e machucar. Uma sementinha de rejeição pode criar raízes e nos prejudicar no futuro. Em pouco tempo esquecemos que Deus nos criou, milagrosamente, para um propósito e um plano, e que Ele não pede para nos compararmos com os outros, nem correr a maratona de outra pessoa. Acabamos perdendo de vista o nosso milagroso começo e a nossa nova criação na pessoa de Cristo, e logo nos encontramos atormentados pelo gigante da rejeição. Vivenciar a vitória de Jesus sobre o gigante da rejeição se inicia quando você enxerga a si mesmo da maneira que seu Pai Celestial o vê, como seu Filho querido e amado. Como escreve Paulo, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Leia Romanos 8, versículo 17. Deus não te aceitou devido aos seus feitos, mas apenas porque Ele amou você. Leia 1 João capítulo 4, versículo 19. Além disso, Deus teve tanto amor por você que decidiu pagar um preço enorme para trazê-lo para perto dele, a morte do seu próprio Filho Jesus na cruz. Imagine Jesus sussurrando em seu ouvido hoje mesmo: eu realmente te amo, amo muito e já estou satisfeito com você. Pode parecer inacreditável pensar que o Deus do céu, o Criador do universo, te conhece pessoalmente. Muitos de nós ficamos meio malucos quando recebemos 30 curtidas numa postagem nas redes sociais. No entanto, o Senhor da terra se preocupa com você. Leia Salmos capítulo 8. E te buscou. Leia Lucas 15, versículos 3 a 7. Mesmo antes da sua concepção, Deus declarou e disse: eu o escolho como sendo meu. Essa verdade deveria cultivar uma sensação de aceitação dentro de você, pois o seu valor não está naquilo que você conquistou, mas está ancorado para sempre no fato de que Jesus foi oferecido em sacrifício por cada um de nós. Você foi criado para ser aceito e acolhido pelo Pai Celestial e para ser amado sem justificativa, para viver sob a sua aceitação e não deixando de aceitação dos outros. À medida que você perceber isso, o gigante da rejeição será derrotado na sua vida. E nesta noite trago perguntas para você meditar, refletir e colocar as respostas no seu caderno de anotação. Vamos lá. Que razões você tem para se sentir profundamente aceito por Deus? Quais delas já se sobressaem em seus pensamentos? E quais razões ainda não são proeminentes? Em que sentido você pode dizer: Deus me escolheu? O que isso significa para você? E por que isso é tão importante? Qual é a diferença entre viver para ser aceito e viver a partir de ter sido aceito? Como você pode colocar isso em prática? Não se preocupe, estas perguntas estão aí na descrição. Você anota e depois, em secreto com Deus, medite e coloque as respostas para a sua vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, a palavra diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual achamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Espírito nos guia. Em Romanos 5, versículo 5, a palavra diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos traz o amor do Pai e conforta nossos corações nos momentos difíceis, em meio às tentações. Ele é quem ilumina os nossos caminhos e sonda nossos corações. Ele nos mostra o que tem de errado dentro de nós e nos leva à transformação. E no tema desta noite, que é o livro de Romanos 8, versículos 15 e 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito e nos confirma nossa identidade de filhos. Não podemos mais ser escravizados por acusações, pelo medo ou pelo pecado. Através do poder deste mesmo Espírito, podemos vencer as obras da carne.
Um outro ponto que eu trago para você nesta noite, os elementos da justificação pela fé. A justificação envolve o perdão. Embora a justificação possa ser distinguida do perdão dos pecados, necessariamente o perdão está incluído nela. Essa remissão dos pecados ocorre com a base na obra expiatória de Cristo. Além disso, essa remissão é completa. Isso significa que todos os pecados dos redimidos são perdoados, sejam eles passado, presente e futuro. Assim, a culpa pelo pecado é removida, bem como o seu castigo merecido. Hebreus 10, versículo 14. No entanto, o crente que foi justificado ainda está sujeito ao pecado, ou seja, ocasionalmente ele continua pecando. 1 João capítulo 1, versículo 10. Isso indica que o justificado não deixa de ser pecador nesta vida, mas passa a ser um pecador justificado. Por isto, Deus remove a culpa do pecado, mas não a culpabilidade. Mas a justificação vai ainda mais além do que um simples perdão. Ela também envolve a restauração da comunhão entre Deus e o homem. Aquele que foi justificado tem paz com Deus, pois a culpa do pecado é removida. O pecador, alvo da justificação, é adotado como filho de Deus. Agora ele desfruta dos direitos filiais concernentes a esse estado, sendo também herdeiro legal de uma herança eterna. O pecador justificado recebe o direito à vida eterna, pois são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, versículo 7. Outro ponto também aqui, meu irmão, crescendo na verdade e humildade. O conhecimento implica em nosso crescimento espiritual e precisa estar acompanhado de humildade e obediência. Assim, à medida que lemos e estudamos com o entendimento a humildade as Escrituras, vemos como ela é uma expressão da mente de Deus. Ela nos conduz ao pensamento de Deus e à pessoa de Cristo, pois Jesus é tudo o que precisamos. Deixe a verdade sobre ele trazer à luz a quem você é. Assim, você verá o medo sendo dissipado e dando lugar à segurança da promessa de adoção encontrada em sua palavra. Agora reflita comigo, se Cristo é a verdade que nos liberta, Ele está nos libertando do que exatamente? Bom, se pensarmos que sem Ele, sem a verdade sobre o Filho de Deus descrita na palavra, nós estaríamos mortos em nossos medos, inseguranças, no nosso ódio, inveja e desavenças. Concorda? Os corações que não estão cheios do amor de Deus permanecem nessa morte e desespero. Assim como nós, antes de sermos cercados por tão grande revelação de sua graça por meio de Jesus Cristo, agora somos cobertos por essa tão grande graça. Outro tema aqui importante, a graça de Deus. Como posso receber? Para receber a graça de Deus, basta crer. Não há nada que você pode fazer para merecer a graça de Deus. Você só precisa aceitar essa graça. Deus dá sua graça de graça. Graça significa um favor que você recebe sem merecer. A graça de Deus é toda a bondade que Ele derrama sobre nós, porque Ele é bom e quer nos abençoar. Deus gosta de nos abençoar, apesar de muitas vezes não merecermos. A graça de Deus é fruto do seu amor. A Bíblia diz que somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2, versículos 8 e 9. Todos pecamos e merecemos ser castigados, mas Deus nos ama e não quer nos destruir. Por isso, Ele enviou Jesus para levar o castigo em nosso lugar, na cruz. Não recebemos a vida eterna por causa do que nós fazemos, mas por causa daquilo que Deus fez. Olha só, como Deus salva com sua graça. Sozinho, você não consegue se salvar. O pecado escraviza e você não consegue pagar o preço do castigo sem ser destruído. Por mais que você tente, seus esforços nunca vão ser suficientes para apagar seus pecados. Você precisa de um Salvador. Em sua graça, Deus oferece a salvação a todos, sem exigir pagamento.
Ele não exige que você seja perfeito, nem que você faça muitas coisas boas em primeiro lugar. Jesus pagou o preço de todos os pecados na cruz. Agora a salvação está disponível de graça. Romanos 6, versículo 23. A Bíblia diz que Deus nos dá até a fé, por sua graça. O Espírito Santo abre o coração para receber a palavra de Deus e para crer e ser salvo. Romanos 8, versículo 15 e 16. Basta aceitar. A graça de Deus é generosa. Ele dá a vida eterna a todos que creem e abençoa de muitas maneiras. Sua graça é como o amor de um pai que gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Não é porque os filhos são perfeitos ou nunca fazem nada de errado. É porque são seus filhos e ele os ama. E eu encerro, meu irmão, minha irmã, este terceiro dia com o seguinte pensamento. Abba. Ouça um bebê e você escutará esses sons básicos. É incrível, mas Jesus mostrou e o Espírito nos capacita a falar com Deus com estas mesmas sílabas de familiaridade, confiança, vulnerabilidade, dependência e intimidade. O Espírito é a nossa garantia de que não precisamos ter medo de Deus, mas que podemos nos aproximar dele como nosso Pai amoroso e brando, que sempre escuta nossos corações e procura abençoar nossas vidas. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Permita que a palavra adentre no seu coração para que você possa se fortalecer e vencer este gigante que está assolando a sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Oremos. Pai Abba, o Senhor é glorioso e majestoso. Suas obras são tremendas, seu poder, Senhor, é incomparável. Sua graça, poderoso Senhor, é maravilhosa. Obrigado, Pai Santo e Justo, por me permitir me aproximar do Senhor como meu Pai, sempre perto e presente. Por favor, faça sua proximidade clara na minha vida hoje e me ajude a vencer esse gigante que se chama ansiedade que vive no meu coração. Entregamos nossas vidas em suas mãos. Louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.